de conhecer e aprender mais. Como eu já falei, Eliseu investia muito nessa questão de ensino, amados. É tanto que tinha, digamos assim, um prêmio para aquele que se saísse melhor, porque ele ia ter um estágio com o profeta. Nós podemos ver isso como exemplo quando Geazi, ele passa a ser ali o moço de Eliseu. Então nós entendemos o quê? Que aquele que se destacava, ele era chamado para andar com o profeta. Do mesmo jeito, amados, é como se fosse uma sala de aula. Aquele aluno que melhor compreende, aquele aluno que melhor entende aquilo que está sendo repassado, que mais se esforça, é ele que será chamado em uma oportunidade para substituir o professor caso ele falte. Porque, amados, você jamais vai entregar algo de responsabilidade para alguém que não tem compromisso. Você jamais vai entregar algo, amados, que requeira desenvolvimento, que requeira, amado, ali, que venha ser apresentado o resultado para alguém que aos seus olhos não tem compromisso nem mesmo com ele mesmo. Porque, amado, se você não tem responsabilidade de cuidar de você, como que você vai ter condição de cuidar de algo que outra pessoa vai colocar nas suas mãos? Então, aqueles profetas, digamos, alunos profetas, entenderam que aquele lugar já era estreito. E nós podemos, amados, levar para as nossas vidas como as situações que muitas das vezes o Senhor permite sobre nós. Porque tem situações, amados, que vêm sobre as nossas vidas que é necessário nós tomarmos posição. É necessário que nós venhamos, amados, a falar para o Senhor aquilo que queremos. O profeta poderia dizer: vão e cortem vigas para aumentar este lugar. Seria o suficiente? Seria, porque eles iriam por obediência ao profeta. Mas, amados, Deus, eu vejo muito Deus na vida de Eliseu, porque o Senhor, amados, ele não vai estar sempre dizendo para nós o que nós precisamos mudar. O Senhor vai estar sempre proporcionando situações para nos mostrar que aquele lugar, que aquela situação já está estreita demais para nós. O Senhor sempre, amados, vai provocar situações para nos mostrar que nós precisamos sair de determinadas situações. É igual, amados, uma criança quando está no ventre de sua mãe. Para aquela criança, aquele lugar é o melhor lugar do mundo para se estar. Ali ela tem alimento, ela está quentinha. Só que vai chegar o ponto, amados, que ela já não vai mais caber no ventre de sua mãe. Então chega a hora
vida? Por que você está se conformando em viver por vista? Sendo que o Senhor nos chamou para viver por visão. Aqueles profetas, eles tiveram visão. E nós vemos, amados, a diferença entre quem vive por vista e quem vive por visão. Se aqueles profetas estivessem presos apenas à vista, eles poderiam dizer: não, mas está estreito, mas ainda está nos cabendo. Vamos deixar os próximos que virão construírem um lugar para eles. Porque nós temos essa mania, amados, de sempre querer que o outro faça aquilo que nós não queremos fazer. De sempre querer que outra pessoa venha e realize aquilo que nós sabemos que vai dar trabalho. Sempre, amados, nós temos essa mania terrível de querermos nos acomodar e querermos que os outros façam a parte difícil para nós nos deleitarmos apenas na parte boa. E aqueles profetas, amados, eles foram. O interessante é que eles não fizeram isso só. Eles tinham visão, mas eles sabiam que se a presença de Deus não fosse com eles correriam um grande risco. O que dava segurança a eles para serem ousados? A presença de Deus. E a presença de Deus aqui estava representada por quem? Pelo profeta. Pelo profeta Eliseu, que representava a boca de Deus. E eu entendo que com isso, amados, que o nosso líder, que o nosso pastor, ele é boca de Deus nessa terra. E nós devemos estar debaixo da autoridade, da orientação dele. Aqueles profetas, eles foram ali debaixo de uma direção. Eles foram ali debaixo de uma autoridade. De alguém que disse: ide. Mas eles não queriam apenas uma autorização. Eles queriam que Eliseu fosse com eles. Eles queriam que a presença de Deus fosse com eles. E assim, Eliseu foi. E é tão interessante, amados, que é como se eles já imaginassem que algo de errado poderia acontecer. Nós sabemos, amados, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E todas as vezes que nós saímos em uma missão para fazer algo para a obra de Deus, nós sabemos que nós já estamos em um campo de batalha. Nós sabemos que todas as vezes que nós colocamos o objetivo de fazer algo para Deus, nós já estamos expostos, amados, a ataques. E eles já tinham entendimento disso. E quando eles estavam ali a cortar uma árvore, o ferro do machado caiu na água. Aquele ferro, amados, era precioso naqueles tempos. Era um instrumento de trabalho que não era tão comum como nos dias de hoje. Era algo muito valioso. E ele ficou apavorado. Por quê? Porque o instrumento que ele estava a usar era emprestado, não era dele. Aquele machado, amados, com certeza, ele estava frouxo. Ele não estava apertado o suficiente. Porque se ele saiu da madeira, é porque ele não estava ajustado. Ele não estava recebendo manutenção. Aquele instrumento, amados, com certeza, o dono não estava ali fazendo a manutenção. Verdade. Nós sabemos, amados, que esse machado, nessa palavra, representa os dons que o Senhor tem nos entregado. E eu pergunto para você nesta noite: como tem estado o teu machado? O teu machado tem estado afiado? O teu machado tem estado ajustado? O teu machado tem estado no ponto de uso? Ou o teu machado tem estado encostado? Ou tu tem largado o teu machado em um canto qualquer, esperando que uma outra pessoa venha e peça emprestado? Aquele machado não era deles. Aquele machado era emprestado.
Nós sabemos que os dons que o Senhor nos deu não são nossos, mas são do Senhor. Ele somente nos emprestou para que usássemos em prol da sua obra. Aprove a Ele nos escolher e nos confiar esses dons, para que nós viéssemos a ser úteis na sua obra. Não pense que o que você faz é porque você é capaz, é porque você se garante, é porque você é o bambambam, é porque você nasceu assim. Não, meu amado. Eu sinto muito em te dizer que o que você faz na obra de Deus é por pura misericórdia de Deus. Foi o Senhor quem te confiou esse dom. Foi o Senhor quem te confiou esse talento para você usar na obra dele. Não pense que o que você tem é agradável a Deus que seja usado para outras coisas, porque não é. O que Deus te entregou é para ser usado na obra dele, em favor da proclamação das boas novas, que é o que Ele determinou que nós viéssemos a fazer. É em propósito para que a sua palavra seja anunciada às nações. Então, meu amado, analisa como é que está o teu machado. E te lembra, não é teu, é emprestado. Foi o Senhor quem te deu. E o dono da seara, ele irá retornar. E ele irá cobrar de cada um de nós. É com temor, amados, que eu estou ministrando essa palavra. Porque o que Deus ministrava ao meu coração, o machado está afiado, e eu fiquei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. O machado está afiado. Por alguns momentos, amados, eu até imaginei, Jesus vai me recolher, porque o machado está afiado, Jesus vai já, mas não era, amados. É um despertamento para nós como igreja do Senhor. É um despertamento, amados, de que forma tem estado o nosso machado. De que forma tem estado aquilo que o Senhor nos confiou. De que forma nós temos usado o que Deus derramou sobre a nossa vida. De que forma nós temos, amados, nos apresentado diante de Deus com aquilo que Ele tem nos dado. Às vezes, nós olhamos para o irmão, para o fulano, para o ciclano e dizemos assim: fulano, é melhor que fulano faça, ele faz melhor. Ei, quem te chamou é quem te capacita. Quem te entregou é quem vai te capacitar. Deus não chamou os bons, Deus chamou aqueles que Ele queria capacitar. Deus não chamou aqueles que já sabiam tudo, porque que glória teria Deus, amados, se fosse assim. Deus chamou aqueles que não sabem mesmo. Por quê? Porque quando eles forem aperfeiçoados, quem será glorificado é o Senhor. Que nós possamos, amados, passar a valorizar mais o que Deus tem nos entregado e passar a rejeitar a voz do inimigo que tenta penetrar na nossa mente, muitas das vezes querendo nos colocar para baixo, querendo colocar na nossa mente que é melhor que fulano ou que ciclano faça porque eles sabem melhor do que nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te chamou para fazer hoje, é porque Ele quer ver você na ativa. Se Deus te chamou hoje para fazer algo, é porque Ele quer ver você fazendo. Não é o irmão tal, nem o irmão fulano. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece a cada um dos seus servos que estão nessa casa. Assim como Ele conhece os que estão em casa, os que estão enfermos, os que estão guerreando para estarem de pé, os que estão se arrastando porque foram feridos na batalha. O Senhor conhece a todos, porque tudo está nu diante dos olhos do Senhor. E é Ele quem sonda o interior de cada um. Então eu digo para você, amados, nós precisamos parar de viver por vista. Precisamos parar, isso, amados, eu falo para mim também. Precisamos parar de nos contentar apenas com aquilo que está diante dos nossos olhos. Precisamos aprender a viver com visão. Precisamos
por aquilo que Deus tem ministrado ao nosso espírito. Porque, amados, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso espírito é uma visão que Ele tem nos dado. E essa visão trará a luz, trará a existência, se você passar a acreditar nela. Não adianta nada dizer que vive por visão e ficar apenas em palavras. Amados, o Senhor, quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, Ele chamava eles de exército de Israel. Eles eram o quê? Escravos. Mas o Senhor já estava vendo eles segundo o seu propósito. O Senhor, amados, Ele tem dessas coisas. Quando Ele chama um para um propósito, Ele, amados, faz com que desde o início você já vá sabendo o propósito que Ele tem conosco. O Senhor, quando foi chamar Gideão, Ele chega para ele e diz, varão valente, varão valoroso. E Gideão era o que, amados? No início, uma pessoa que ficou questionando o chamado de Deus. Se nós formos ler o início e não formos ler o final, nós vamos dizer que ele era medroso, que ele era um homem que não tinha fé. Mas Deus já viu dentro dele, já viu lá no futuro, que ele era sim um varão valoroso. E assim, amados, somos nós nas mãos do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos vasos valorosos em suas mãos. O Senhor nos chamou para sermos vasos de honra. Mas não somente nós precisamos alargar, amados, as nossas estacas. Nós precisamos parar de estarmos conformados num lugar estreito. Precisamos almejar crescimento. Precisamos desejar crescer. Como eu já disse, crescer dói, crescer traz desafios. Mas quem não cresce, amados, não vivencia a glória de Deus. Quem não cresce, não conhece o sobrenatural, não conhece o poder de Deus a qual serve. E ali eles poderão ver mais uma vez a manifestação do Deus vivo. Quando o profeta vai, não julga, porque o nosso Deus, amados, Ele jamais vai nos julgar pelas vezes que caímos. Ele jamais vai nos apontar como o homem aponta. O Senhor é aquele que está com a mão estendida para nos ajudar nas nossas fraquezas. Mas o Senhor jamais, amados, vai estar a nos acusar por isso ou por aquilo. Mas Ele vai tratar conosco para que nós venhamos a nos corrigir. Apenas isso. Porque é assim que um pai faz. Um pai que ama o filho, ele corrige e ensina a fazer o certo. E ele ali diz para o profeta sem questionar, vai e pergunta a ele onde que caiu. Fique com essa pergunta nesta noite e medite lá na sua casa. Onde que caiu o machado? Se você tem encostado, se você tem parado de usar o que Deus lhe entregou, medite. Aonde foi que você parou? Aonde foi que caiu? Porque o Senhor, Ele está aqui para pegar o pedaço de madeira e lançar ali e fazer o seu machado, o ferro do seu machado subir e lhe entregar nas suas mãos para que você venha usá-lo novamente. Essa madeira, amados, eu estava vendo alguns estudos que ela representa a cruz de Cristo. E é através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nós, amados, somos perdoados, que nós somos purificados. Então, não fique preso ao que passou, ao que você errou, ao que você não conseguiu. Mas olhe para a cruz e se lembre, Jesus ressuscitou e Ele pode também nesta noite ressuscitar os seus dons, ressuscitar o teu desejo de fazer a obra de Deus. Ele pode nesta noite ressuscitar a ousadia que você enterrou. Ele pode nesta noite ressuscitar o ânimo,
a força e o prazer que você tinha em estar na presença de Deus fazendo a obra dele. O profeta diz ali para ele, após lançar e o ferro flutuar: levantam. Sabe por quê, amados? Seria muito fácil para ele se o profeta tivesse feito aquele ferro em a mão dele, mas era necessário que aquele que derrubou levantasse aquele machado. Então eu digo para você, meu amado, o Senhor, Ele está aqui para lhe estender a mão, para lhe ajudar, mas quem tem que levantar a ferramenta que o Senhor lhe entregou, quem tem que levantar, estender a mão e tomar de volta o que você largou é você. Aleluia, glória a Deus. Somos nós, é você não, somos nós. Porque primeiro a nossa palavra fala comigo. Quem tem que se levantar, pegar de volta o machado que caiu em algum lugar, somos nós. Às vezes nós nos conformamos em estarmos na posição de conforto, de dormência, acomodados em um lugar estreito. Mas o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para essa igreja é muito maior do que os seus olhos já viram ou do que os seus ouvidos já ouviram. E o Senhor não está contando apenas com os varões que estão aqui no altar. O Senhor não está esperando apenas do pastor Joilson, não. Porque o Senhor quer dar crescimento, não é aos homens de frente, mas é a vocês, é a mim, é a nós como igreja do Senhor, porque nós somos corpo de Cristo. E o Senhor, amados, Ele quer que nós venhamos a nos levantar. Venha em um evento. E, amados, muitas das vezes, amados, parece que muitos irmãos não estão se atentando para o quão grandioso que vai ser esse evento. E nós precisamos nos levantar, nós precisamos afiar os nossos machados, porque o dom que Deus deu a um, Ele não deu a outro, porque cada um aqui tem um dom diferente. E o Senhor vai precisar da contribuição de todos, vai precisar da contribuição de cada um de nós para esta tão grande obra. Amém? E aqui eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.